sob os olhos da clarividente. Sodomia. Raramente, a clarividente me conta algum caso de seus clientes. Um dos pontos altos no atendimento aos que nos procuravam é a discrição. Pessoas vão e vêm, passam dias ou anos vivendo entre nós e a gente só fica sabendo de seus problemas íntimos se elas mesmas contarem. Assim mesmo, o desinteresse é tão grande que a gente logo esquece do assunto. Graças a Deus, aprendemos a amar as pessoas como elas são e sabemos respeitar a privacidade de cada um. Nesse dia, porém, o assunto daquele homem chegou até mim. Neiva já havia atendido a umas 50 pessoas e parou para tomar um ligeiro lanche. Mário, disse ela, você reparou naquele senhor de cabelos grisalhos que eu atendi? Sim, notei-o pela sua aparência de pessoa fina, educada. Pois é, Mário, é um caso muito triste. Estou mais triste ainda por não poder ajudá-lo muito. Qual o problema? Perguntei. Homossexualismo. E não tem remédio? Não, Mário. Ele chegou muito tarde, já está com 40 anos e só lhe resta resignar-se com o seu triste fardo. O que se pode fazer por ele é dar forças, ajudá-lo a carregar sua cruz até o fim. Neiva, gostaria de ter alguns esclarecimentos a respeito disso. Tenho lido muito, é um assunto complexo. Gostaria mesmo de saber quais são as causas reais. Serão espirituais? Às vezes sim, às vezes não. Há inúmeras causas para isso, em sua maioria oriunda da má orientação paterna. Mas sejam de origem transitória ou transcendental, o remédio é a intervenção oportuna, tanto na cura médica como na cura espiritual. O período ideal de intervir é entre os 7 e os 18 anos, embora possa haver cura mesmo depois dessa idade. Tudo depende do estado do paciente e das particularidades de cada caso. Deixe-me contar o resto da história do Cabeça Grisalha e você irá entender parte disso. Aos 20 anos, ele se apaixonou por uma jovem com mais ou menos sua idade. Ele tinha todas as condições sociais para esse casamento, mas teve medo de sua impotência, pois até aí nunca havia sentido atração sexual. Embora se preocupasse muito com o problema, tinha ideias tão falsas a respeito que só o sentiu mesmo quando começou a amar e pesou a responsabilidade. O fato é que não prosseguiu na corte e a moça casou-se com outro alguns meses depois. Ele entrou em estado depressivo e passou a beber. Embriagava-se diariamente e chegou a perder a consciência do que fazia neste estado. Várias vezes tentou o suicídio sem conseguir seu intento. Inexoravelmente, foi se entregando às práticas anormais e se tornou um escravo da inversão. Já havia procurado a psiquiatria, a psicanálise e até mesmo tentara se converter a uma religião. Tudo sem resultado. Eu era sua última esperança. Enquanto o atendia e ele me falava em tom angustiado, fui apreciando o quadro que mãe Etelvina me mostrava, numa espécie de tela de cinema. Diante de meus olhos foram aparecendo cenas de Sodoma e Gomorra, cenas as mais degradantes de práticas sexuais bizarras. Pessoas de alta categoria social se entregavam às práticas bestiais e sempre prevalecendo a exploração dos poderosos contra os menos afortunados. Na repetição dos enredos, se notava o assassinato como última etapa da sanha animalesca. Mediante uma técnica para mim incompreensível, fui percebendo o que se passava com as vítimas daquele inferno físico e moral. Os espíritos desencarnavam com tanto ódio que rapidamente se transformavam em ovoides. Ovoides? O que é isso, Neiva? Ovoides, Mário. É o nome que André Luiz dá a essa forma de licantropia. Na linguagem da corrente indiana do espaço, eles se chamam Lotum. Há uma tal concentração de ódio que a mente plasmadora não atua mais, e por ditames da biologia etérica, eles tomam essa forma. Biologia etérica? Neiva.
acho melhor você simplificar um pouco isso. Sim, cada plano tem a sua própria legislação, sua forma de vida, embora os princípios sejam os mesmos para qualquer plano. O mesmo se passa na biologia de nosso plano. O equilíbrio biológico se faz de maneira diferente no mar, na terra ou no ar, embora os fatores básicos sejam sempre os mesmos. Cada um desses planos da Terra tem sua própria morfologia, de acordo com o meio ambiente variam, pois as formas, embora todas elas, pertençam à cadeia do transformismo. No caso dos ovoides, é a forma mais simples que um espírito pode tomar depois de uma encarnação. E não é só a forma que importa, mas também a concentração dos princípios vitais, como no ovo, das aves, dos répteis, etc. Os espíritos ovoides são das coisas mais comuns no mundo invisível que nos cerca. Eles enxergam e ouvem no raio de 2 metros em torno deles. Sua capacidade de adesão é espantosa. Por incríveis mecanismos do ódio, eles aderem ao encarnado e provocam os mais variados sintomas de moléstias, em sua maioria de ordem convulsiva. A esses espíritos se devem doenças como labirintite, meningite, deformações na coluna, disritmia e inúmeras formas de distúrbios mentais e neurológicos. Na sua adesão, eles agem por 2 maneiras: compressão e vampirismo. Atuam como corpos estranhos no organismo e ao mesmo tempo como sanguessugas, só que se alimentam de nutrientes nobres do organismo, como hormônios e plasmas sutis. Aqueles espíritos desencarnados nessa era remota da atual civilização, ou melhor, do atual ciclo, tomaram, pois, a forma ovoide e ficaram alguns durante milênios esperando a encarnação apropriada de seus algozes, o momento da cobrança. Naturalmente que a origem deles não reside somente no episódio de Sodoma e Gomorra, mas sempre em situações semelhantes de abuso de um ser por outro. O filme mudou e viu Cabeça Grisalha na figura de um francês, abusando de um jovem e o jogando-o depois numa infectada prisão habitada por criminosos sexuais, espíritos atuados por falanges de verdadeiros demônios. A veemência do ódio do rapaz foi tanta que ele se transformou no ovoide. Na presente encarnação, ele aderiu aos órgãos sexuais do nosso amigo, desde os 7 anos. Tão pronto ele apagou sua mediunidade. Como você sabe, a criança é um médium, isto é, tem sua mediunidade aberta até essa idade e, portanto, sua defesa. A partir daí, a energia mediúnica se concentra no seu crescimento. No caso presente, o seu cobrador, naturalmente, com a permissão de Deus, se instalou no aparelho genital e o nosso amigo passou a ser, sem o saber, um candidato à impotência e ao sodomismo. Se ele tivesse recebido melhor atenção dos seus pais, dos professores e das pessoas que o cercavam, tanto o aspecto físico como seu comportamento teriam denunciado a anormalidade. Mas aí entram justamente 2 coisas que são decisivas nesse processo: o karma e a superstição social. Pela sua faixa kármica, tudo desfavorecia ele. Os olhos das pessoas que o cercavam viam-no, mas não o enxergavam, e o seu temperamento retraído o levava a práticas solitárias e insólitas. É por isso, Mário, que o ser normal se evidencia e sempre reclama seu lugar na sociedade. A criança, quando é sadia, chora bem alto para garantir sua alimentação, e assim são todos seus atos subsequentes. A primeira anormalidade que deveria ter sido notada na infância do Cabeça Grisalha era justamente essa de introspecção, timidez excessiva e ares de geniozinho solitário. A ausência de uma educação sexual sadia e a presença atuante da educação deformada completaram o serviço. No lugar da manifestação sexual normal, condizente com cada etapa do crescimento, o nosso amigo mergulhava cada vez mais na anormalidade. A aversão por meninas, seguida pela etapa de apaixonamento fácil, é um importante sintoma de normalidade. Enfim, todas essas manifestações de puberdade e de adolescência
tão bem conhecida pelos estudos dos psicólogos, são marcos importantes pelos quais qualquer pessoa pode detectar uma anormalidade. E como atuava o ovoide de nosso amigo? Pela absorção de sua produção hormonal. Se a razão desse reajuste fosse outra, e ele tivesse se localizado na coluna vertebral, por exemplo, ele absorveria outros plasmas e a anormalidade seria de outro tipo. A gente pode perceber então que não se tratava de uma anormalidade congênita, quer dizer, algo que ele já trazia do berço, a não ser considerado seu karma. Sim, como karma, ele era candidato a isso. E se houvesse intervenção? Se o fato tivesse sido notado, isso neutralizaria o karma? Em parte sim, Mário. Se ele tivesse recebido atenção, seria um sinal de que seus mentores encontravam acesso indireto a ele. Assim é a misericórdia divina. Ninguém é totalmente condenado. Sempre existe um jeito, embora esses jeitos dependam do delicado balanço da contabilidade sideral de cada ser humano. Mas se houvesse, digamos, apenas um cuidado educacional, sem qualquer consideração espiritual, seus pais e seus circunstantes atuariam na sua psique e ele se defenderia melhor. Cuidados clínicos proporcionariam o equilíbrio hormonal. Ele consolidaria seu mecanismo sexual. Devido à falta disso, o seu ovoide obsessor absorveu toda a energia hormonal, ou quase toda, e seu sistema psicofísico sexual ficou irremediavelmente perdido. Daí para o sodomismo foi um passo mais lógico. Se ele fosse ainda mais afortunado e tivesse recebido cuidados mediúnicos, então compensaria a alimentação hormonal. Seu cobrador, embora realizasse a cobrança, o reajuste, o faria com menos danos. Mas Neiva, esses ovoides são passíveis de afastamento pela mediunidade? Mário, o afastamento só existe quando se completa o equilíbrio, quando há o refazimento total do prejuízo sofrido pelo espírito cobrador. Na verdade, no caso dos ovoides, o problema é de difícil solução. Para que haja completa solução na obsessão ovoidiana, é necessário a capacidade mediúnica astral, isto é, médiuns que tragam o contato efetivo dos médicos espirituais ao paciente. Na corrente indiana, nós temos essa força em muita prática. Na verdade, Mário, a maioria das curas que são feitas no Templo do Amanhecer são cirurgias de ovoides. Essa operação é possível na nossa corrente porque ela, na sua universalidade, pode cuidar desse ovoide e retornar-lhe a forma normal. Sem o seu afastamento cirúrgico, é muito difícil, se não impossível, sua recuperação. Isto devido à intimidade que se estabelece entre o ovoide e o paciente. Há casos mesmos em que não pode ser retirado porque o paciente pode desencarnar. Tão perfeita já é sua simbiose. E não é só isso. O preço do tratamento do obsessor ovoide é pago pelo próprio obsediado. Como? Não entendi bem. Sim, Mário. A corrente indiana não só opera o paciente, como também lhe oferece oportunidade de desenvolver sua mediunidade, trabalhar e obter os bônus horas necessários para pagar seu cobrador. Sim, meu caro. Isso é um ponto essencial de um verdadeiro trabalho crístico. Não é só curar um paciente. Isso de nada resolve, pois a simples cura não paga seu débito, não equilibra seu karma. Mas, curando-o, a gente o coloca em posição de entender o processo kármico e atender a demanda mediúnica. Ele trabalha e paga a sua libertação. É por isso que raramente dá certo uma cura espiritual sem a complementação doutrinária. O paciente sai curado, o ovoide volta ao estado normal de um espírito desencarnado, mas tem que pagar pela sua libertação. Então busca de novo o seu antigo devedor e cobra-lhe de alguma forma. O destino provável de um paciente curado de um câncer, que é um caso semelhante ao ovoide, é ser assediado por outras formas de sofrimento, às vezes piores que seu câncer original, se não houver uma complementação
harmônica com o mundo invisível. Bem, Neiva, creio ter entendido o que se passa no caso de Ovoide. Entretanto, o problema é bem mais extenso. Há muitas posições e há também o caso das mulheres. Também elas são passíveis de sodomia? Sim, também as mulheres têm problemas nesse sentido, só que em menor quantidade, pelo menos nas manifestações homossexual. Predomina, porém, a questão educacional. As mulheres são muito mais afetadas pelos preconceitos, talvez pela posição de relativa passividade no intercâmbio e pela predominância da tônica reprodutiva na sua existência. Poderíamos dizer que a maternidade supera o sexo, ou melhor, predomina sobre o sexo. E quanto à religião, é uma faca de dois gumes. Se de um lado traz um comportamento moral, por outro traz a má interpretação dos fatos naturais. Em todo caso, creio que o balanço ainda é favorável à religião. Sem ela, as manifestações sodomitas seriam mais numerosas com a liberdade social. Talvez a prisão moral religiosa seja mais dolorosa, faça com que o indivíduo sofra mais, mas será sempre menor o número de indivíduos anormais isolados nos seus complexos. Já a atitude liberal, não religiosa, tira o sentido verdadeiro de anormalidade para conceituar quase como uma coisa normal. Haja vista a notícia que a gente tem de classes, ajuntamentos de sodomitas e até mesmo de casamentos entre homens, como os jornais anunciam de vez em quando. Não, Mário, é preferível a tirania religiosa.